Rodolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Uno de los profesores amigos de la maestría, muy querido por nosotros, es nuestro invitado de hoy, el profesor André Luis Maluf de Araujo. Él es profesor de Derecho Procesal en la Escuela Superior de la Abogacía y en la Escuela Superior de la Magistratura del Estado de Mato Grosso do Sul. Además, es un abogado litigante en el foro de la ciudad de Campo Grande, que yo tuve la suerte, la dicha de conocer, participando por invitación de él en un inolvidable Congreso de Derecho Procesal Garantista, que hizo hace poco tiempo, después que Maluffi levantara las banderas del garantismo que defienden los integrantes de la ABDPRO, la Asociación Brasileira de Derecho Processual. He tenido infinidad de conversaciones con André y lo conozco un hombre culto, filosóficamente culto, jurídicamente culto, pero además con un conocimiento extraordinario, no ordinario, de la historia del pensamiento procesal brasileño. Yo hablo castellano y él habla portugués. Nos entendemos si hablamos lentamente, devagar en portugués. Y yo hablaré acá con un portugués de habla cerrada, no nos entenderíamos nada. Sería muy difícil conversar con un portugués de Portugal, un lisboeta, por ejemplo. Pero si hablamos lentamente, los argentinos, los americanos, entendemos, los hispanoparlantes, entendemos a los brasileños y ellos nos entienden a nosotros. No otra cosa se explica de la presencia recíproca en congresos de cada uno, donde a mí me ha tocado hablar ante 1000 personas, de las cuales sé que muchos han seguido con provecho la charlita mía, ¿no? Igual ha ocurrido cuando un brasileño viene a hablar a la Argentina. Pero Brasil habla un lenguaje y nosotros otro. Y aunque parezca mentira, y más allá de la hermandad de nuestros pueblos, visible, vigente en todo lo demás, el habla nos divide. Nos divide porque la lengua portuguesa escrita no llega a la Argentina. Quien me está escuchando esta introducción debe saber, quiero que sepa, que hay una profusa edición de libros jurídicos en Brasil desde hace muchísimos años. Pero además, una tirada convencional en América Latina es de 500 ejemplares. Excepcionalmente 600, nunca 1000. Y sin embargo, he visto en el Brasil tiradas de 10.000 ejemplares. Eso porque nos avasallan con el número de abogados. Y además un enorme número de esos abogados leen, cosa que no ocurre entre los hispanoparlantes. Y esa profusa, importante doctrina brasileña, escrita en portugués, nosotros no la conocemos. Yo invito a quien me esté escuchando a que vaya a una librería cualquiera y busque un libro de derecho en portugués. Será un milagro si encuentra alguno, y si será un boom editorial en el país de origen. Pero de los miles de ejemplares que se leen en el Brasil, acá no llega. Y entonces nosotros, los hispanoparlantes, desde México hasta la Tierra del Fuego, somos ignorantes de la procesalística brasileña, que ha mostrado al mundo generaciones de personas que han trabajado muy bien la idea técnica del proceso. Debiendo yo advertir que filosóficamente los brasileños tienen un encuentro entre activistas y garantistas
que para mí nace en los años 40, con la presencia de Enrico Tullio Lippmann, que fue un profesor italiano que llegó al Brasil, y que no obstante su pertenecer por nacencia a la nación judía, sostenía ideas que alababan el pensamiento de Franz Klein, que en su Código Procesal Austrohúngaro mostró el mayor monumento al autoritarismo judicial. Sobre el Mar Muerto hay una meseta que el historiador romano Flavio Josefo muestra como la sede de la ciudad de Masada. Esto se ha descubierto por alumnos de alguna universidad de Tel Aviv. Se ha descubierto que esa realmente fue Masada, siguiendo estudiosos las señales que daba el historiador y una playa de alumnos fueron y encontraron una ciudad perfectamente conservada, excavando, por supuesto cavando, estaba bajo tierra, que se muestra en la historia como la mayor elegía a la libertad. En el pueblo de Masada había 900 y tantos judíos que estaban esperando una invasión romana, y los romanos iban a matarlos o iban a encarcelarlos. Esto fue lo que más preocupó, porque perdían su libertad. Y entre la pérdida de libertad y la muerte, los padres de Masada decidieron matar a sus hijos y a sus mujeres, matarse entre ellos, y el último se suicidó. Y cuando Roma llega a la colina de Masada, encuentra casi 1000 muertos. Eso en la historia es una loa a la libertad. Preferir la muerte de mi hijo matado por mí a que mi hijo no sea libre. Y eso es lo que caracteriza al pueblo judío. Es una muestra clara de que son tributarios a la libertad. Por eso a mí me llamó la atención que precisamente un judío técnicamente muy respetable trajera ideas autoritarias del imperio austrohúngaro que se impusieron en el Brasil. Yo le voy a pedir ahora a André Maluf que me haga un panorama de todo esto. ¿Cómo vamos a situarnos en el Código Procesal de 1939, cuando ya había un importante avance en la guerra del 37 de los nazis? Un importante avance de ya muchos años antes del fascismo comunista de Mussolini. Y esas ideas se trasladaron al Brasil y se plasmaron en los códigos. Esto la gente no lo sabe. La gente no sabe que detrás de los códigos procesales hay un inmenso pozo de filosofía, de ideología. Y eso hay que saberlo, porque atención, si yo tengo que decidir como normador si el tercero ingresa o no al proceso, eso es un problema técnico. Pero decidir qué puede hacer el juez respecto de las partes es un problema filosófico, que se toma como idea a partir de una ideología libertaria o autoritaria. Hoy, esto lo estoy hablando en el mes de marzo del 2021, se muestra con una tensión terrible entre sus procesalistas, porque Brasil es activista. Ya veremos con Maluffi cuán activistas son los activistas brasileños. Pero una playa importante de gente de edad intermedia y jóvenes que han levantado las ideas que sostienen que el proceso es garantía de libertad. Estos son los que nos llamamos garantistas. Y de esto se ve mucho en la producción jurídica
personal, social, que está haciendo con enorme tenacidad la Asociación Brasileña de Derecho Procesal, presidida en su momento por un juez de Ribeirão Preto, estoy hablando de Eduardo Costa da Fonseca, y ahora por Roberto Gouveia. De todo ello ha participado activamente André Maluf. Él es una figura importante, destacada, respetada dentro de este movimiento. Y entonces me pareció interesante tener esta conversación para hacer un panorama general de la procesalística brasileña, repartiendo lo que pasó en la Escuela de San Pablo, en Río de Janeiro, en el nordeste, en el sur, alrededor de San Pablo, porque el pensamiento se ha elaborado con mucha gente y muchas obras. Esto no se ha hecho. No se ha hecho, nadie de la juventud brasileña, nadie recuerda con precisión qué hicieron o quiénes fueron los juristas importantes del Brasil, digamos en los últimos 80, 90 años, que son los hacedores del proceso de hoy. Y para eso le pido a Maluf que empiece haciéndome un panorama del derecho vigente a mediados del siglo XX, cuando aparece el Código Procesal del 93. ¿Qué venía de antes? ¿Qué ordenanzas filipinas, manuelinas, alfonsinas? ¿Cómo era el Brasil antes para desembocar en este código? Mi querido Andrés Luis, te doy la más cordial bienvenida. Te hice una pregunta y iré preguntándote a medida de que vayas contándonos, pero te pido que falando de vaga, podamos nosotros entender lo que está diciendo. Te escuchamos con toda atención. Maestro, é prazer enorme voltar a falar com o senhor. É uma honra poder falar sobre o processo civil brasileiro, lembrar de algumas coisas, lembrar dos grandes pensadores, grandes historiadores processuais, algo que, infelizmente, está acabando no Brasil, né? Poucos são os alunos que conhecem a história do processo. E digo isso do processo brasileiro, né? Que originou o primeiro grande decreto, que foi a ordenação Afonsina, de 1400. Nós viemos dali. Depois, tivemos, ainda nas ordenações, posteriormente, foi o regulamento 737, que foi voltado mais à área comercial, depois o 767, que já era de processo, mas no início do século XX, nós tínhamos uma mistura onde os processos civis, as ações civis, eram baseadas nas ordenações e nesses regulamentos. Posteriormente, em 1891, na Constituição brasileira, foi permitido que os estados, assim como se dá no México, na Argentina, que cada estado tivesse o seu código de processo civil. O primeiro código foi o Código da Bahia, e um dos últimos foi de São Paulo. Posteriormente... Oye, hago una interrupción. Brasil es un país federal. Sí. Los países federales en América Latina son México, Venezuela, Brasil y Argentina. Exacto. Inicialmente, cada estado, cada provincia, o como se llamare, tiene su propia normación, reservándose la normación procesal y dejando para la nación los códigos de fondo. Por eso lo está diciendo Andrés, que Bahía hizo su propio código procesal. Sigamos. Sim, isto no início do século. Posteriormente, houve uma unificação, houve uma determinação no sentido de que esse código fosse o Código da Nação Brasileira, onde nasce o Código de 1939, com a redação de Pedro Martins, que era um grande processualista de São Paulo. Maestro, até antes de Liebman, o processo civil conhecia
três grandes processualistas: Calamandrei, Chiovenda e Klein. Y Klein, claro. Ninguno Sim, brasileño. Tengo un austríaco y dos italianos. exato. Nós tínhamos ainda, que veio um pouquinho depois, Carnelucci, Salvatore Sata, Andreoli. Mas, até 1937, que depois veio o Código de 39, os grandes juristas, pensadores, onde se apoiavam as ideias, eram Chiovenda e Calamandrei. Inclusive, Buzaide tinha grande feição por Chiovenda. Buzaide já foi do Código de 73. Oye, interrumpo. Salvatore Sata estaba en una línea de pensamiento diferente de la de Chiovenda, Calamandrei y Carnelutti. Por tanto, era hablar de blanco y negro. De ahí que en el resultado final se alejan del pensamiento de Sata y se afincan en el pensamiento autoritario de Chiovenda, Carnelutti y Calamandrei. Sigamos. Então, nós tivemos esse início. O Código de 1939 foi o primeiro código que unificou. Era o Código Único da Nação Brasileira. Foi o primeiro código. Otra interrupción. Quiero que sepan, los que nos están escuchando, que Venezuela y Brasil unificaron sus códigos. No así México, que sigue con sus códigos particulares, y no así la Argentina, que a pesar de que durante la dictadura del general Longanía, que hizo hacerse un código único para el país y se le dio el nombre de Código Procesal de la Nación Argentina, de hecho, no era federal, era para la justicia federal y no para las provincias, a tal punto que en la provincia donde yo vivo, la de Santa Fe, ese código no está vigente. Han pasado 40 años de vigencia. Es decir, México y Argentina seguimos siendo federales. Brasil y Venezuela se unitarizaron en cuanto a la idea del proceso. Una acotación a lo que acaba de decir Andrés. Agradeço, maestro. Em 1940, fazendo um contraponto, chega ao Brasil Henrique Túlio Liebmann. Enrico Túlio Liebmann. Henrique Túlio Liebmann unificou e praticamente ajudou a criar a Escola Paulista de 40. Hago una interrupción. Liebmann, a quien ya nombré, tuvo una enorme producción jurídica. Muchos libros escribió. Quien tenga interés en encontrar esto, sugiero googlear el nombre de Enrico Túlio Liebmann y van a encontrar una página con 20 libros o 30 de Liebmann, que tuvo una impronta y una influencia muy importante en lo posterior, porque situado en San Pablo se mostró como el volcán del derecho procesal. Sim. Liebmann teve influência também com relação aos juristas do Rio de Janeiro. E aí eu cito basicamente dois, Luiz Machado Guimarães e Eliezer Rosa, dois grandes juristas. Inclusive, é uma pena que poucos processualistas brasileiros não falem em Eliezer Rosa como um grande processualista brasileiro. Inclusive, Eliezer Rosa, assim como também Mário Guimarães, né? Ari Florencio Guimarães, lecionaram Direito Judiciário Civil, que era um livro que nasceu na Itália, de Luigi Matirolo. Matirolo lançou uma obra fantástica, também ignorada, sobre Direito Judiciário Civil. A ver, para los brasileños que están escuchando, Ari Florencio Guimarães era un desembargador de la ciudad de Curitiba. No tenía la influencia procesal de Alfredo Usaidi, por ejemplo. Sin embargo, ambos dos
eran miembros, los miembros conspicuos del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal por el Brasil. Por tanto, a quienes se conocía en América Latina era Ari Florencio y Alfredo Buçaid. Sim, Ari Florencio, inclusive, foi procurador de justiça e fez um grande congresso em Curitiba, com grandes doutrinadores, em 71, 72, se a memória não me falha agora. Yo estuve ahí. Sim. Inclusive citado por Alcalá Zamora. Em 1950, Alcalá Zamora já falava de alguma coisa de Ari Florencio Guimarães. Só também, eu li um pequeno trecho onde Alcalá fala a respeito desses brasileiros, de Buçaid, de Ari Florencio Guimarães. Infelizmente, assim como outros juristas também, Ari caiu no esquecimento. E Ari escreveu muito pouco, foi uma pena, mas era um homem muito inteligente, como muitos outros. La figura de Buçaid absorbió todo, ¿no? Buçaid era un hombre muy importante, era muy culto, fue ministro de algunos gobiernos de Brasil, fue el hacedor del código y tuvo una obra escrita importante, ¿no? Cuéntame quién fue Alfredo Buçaid. Maestro, Alfredo Buçaid foi professor da USP, da Universidade de São Paulo, e foi um dos que tiveram muita proximidade com Henrique Túlio Liebmann. Alfredo Buçaid, ele acabou, com esse contato que ele teve com Liebmann, ele teve que refazer pensamentos, porque ele era um pensador quiovendiano, carnelutiano, kelsiano, e ele teve que montar esse Código de 73, que, para mim, não é saudosismo, é realismo. Era um dos melhores códigos que nós já tivemos, reconhecido mundialmente. Mejor que el actual, sin lugar a dudas. Olha, maestro, eu fico vencido, mas sim, eu sou um dos garantistas, sou criticado, respeito essas críticas, mas eu tenho muita saudade do Código de 73. E explico rapidamente aqui. Nós temos uma fundação, a história do direito brasileiro, e isso que eu falo, quando não se estuda a história, a filosofia do direito, se cria tudo o que é possível e que não é possível. Um país de civil law, quando tenta copiar common law, doutrinas de common law, dá uma miscelânea law. Desculpe a brincadeira, porque hoje o Código de 2015 tentou copiar temas da common law, questão de precedentes, e nós estamos amargurando sérias dificuldades. Discuto muito isso dentro da ABDPRO. Respeito muito aqueles que realmente levaram avante o Código de 2015, mas o nosso problema nunca foi um código novo, a necessidade de um código novo. Que me perdoem aqueles que pensem diferente. O nosso problema foi realmente uma Constituição de 1988, onde se deu muito mais garantias do que deveres, se deu muitos direitos e poucos deveres, se criou uma massa de pensamento de litigações, de advogados litigantes, eu sou um deles, e nós temos hoje um Código de 2015, após 5 anos, quase 6 anos da sua promulgação, com mais dificuldades do que realmente nós tínhamos até no finalzinho ainda da vigência do Código de 73. Sou vencido neste pensamento, mas nós tivemos grandes doutrinadores no Código de 73. Permita rapidamente citar alguns, até para que Por favor.
posicione. Egas Moniz de Aragão, de Curitiba, um grande. Adualdo Furtado Fabrício, que o senhor conheceu. Fue invitado a mi maestría, estudió clases en Rosario, mi ciudad. Sim, tivemos grandes, tivemos Calmão de Passos, na Bahia. Então, nós tínhamos grandes juristas pensadores do processo, entendeu? No Código de 73. Que foi, infelizmente, o Código de 2015 desconstruiu muita coisa importante. E peço desculpa por ter feito esse corte, mas era importante fazer essa mensuração. Volto agora nessa escola paulista e a escola do Rio de Janeiro, porque elas tiveram grande influência de Henrique Túlio Liebmann. Grande influencia, escuela principalmente... Y sus integrantes y pensadores se convirtieron ya en los dueños del derecho procesal brasileño, imponiendo sus ideas a los demás de la periferia del Brasil, ¿no? Maestro, José Carlos Barbosa Moreira teve certo contato também, apesar de ser um pouquinho posterior de Eliezer Rosa. Sí, pero él era un desembargador en Carioca que llegó, yo lo conocí a él en 1983. Él estuvo en mi ciudad dando una conferencia, yo lo invité. Y se apropió del procesalismo brasileño, a tal punto que fue el primer presidente brasileño del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, que había sido anteriormente secretario general. Nos lo ungieron presidente en esa cadena de vicepresidente. Lo recuerdo muy bien, y tuvo una enorme influencia, con un pensamiento judicial. Barbosa Moreira foi muito importante porque ele influenciou toda uma escola também no Rio de Janeiro de professores importantes. Nós tivemos discípulo de Barbosa Moreira, hoje está no Supremo Tribunal Federal, que é a nossa mais alta corte, Luiz Fux, que foi um dos mentores, praticamente, do Código de 2015. Luiz Fux foi aluno de José Carlos Barbosa Moreira. Nós temos um grande jurista, processualista no Rio de Janeiro, que não é tão citado, vivo ainda, porque aqui, infelizmente, no Brasil, nós homenageamos as pessoas mortas e não homenageamos os vivos. E isso, infelizmente, não é só do Brasil, é de muitos países. Leonardo Greco é um professor do Rio de Janeiro, já quase se aposentando, ou já aposentado, de uma bagagem jurídica impressionante. Nós temos colegas hoje na BDPO que são alunos de Leonardo, foram alunos de Leonardo Greco, e hoje emprestam seu conhecimento nas universidades do Rio de Janeiro. Já me antecipando, cito dois, Marcelo Pereira, Fernando Gama, dois processualistas atuais ligados à BDPRO, que estão, de certa maneira, olhando, observando a questão do garantismo. É uma semente. A BDPRO, através do Eduardo da Fonseca Costa, Glauco Gumerato, Lúcio Delfino e outros, né? Antônio hoje Carvalho, né? E outros, estão fazendo com que essa semente germine. Hay una pareja que se llama Igor Raaz y Natalia, su mujer, que están haciendo muy buena doctrina. Permita rapidamente mostrar um livro que eu espero que possamos comungar desse livro também na Argentina. A ver. Uma teoria do processo sem processo. Olha o título, maestro. Pelo título, o senhor já imagina
a questão garantista. Garantismo. De esos autores estoy hablando, ¿no? Es gente inteligente y dedicada. Dedicado. Y jóvenes. Outro jovem processualista da BDPRO, que o senhor já teve a oportunidade de ver, esta obra é fantástica, sobre imparcialidade. Diego Crevelin. Claro. Diego, sí, señor. Mateus Pereira foi quem primeiro lançou o volume 1 do Garantismo, que é uma obra que teve uma... E aqui, me permita lembrar, o senhor tem uma influência muito grande. Porque o Mateus, que primeira obra dessa coleção que está saindo, e já saiu no volume 4, com a Luciana Benassi, que é uma obra fantástica também, esposa do Antônio Carvalho, que também é juíza, magistrada, que também refez o seu pensamento com relação ao ativismo e garantismo. E me permita, maestro, garantismo, que parece uma palavra, um xingamento para alguns, é algo que todos deveriam pensar e refletir. Garantismo é algo que nós temos que ter com relação a respeito à Constituição. O devido processo legal, ele só realmente respalda as partes quando se respeita a Constituição. Por não se respeitar mais a Constituição, nós criamos cada vez mais um judiciário ativista, onde quem tem mais poder dita a sua vontade, não a vontade das partes, mas a sua própria vontade. Impõe o seu direito, o direito da sua vontade, e faz com que esta vontade prevaleça sobre o livre convencimento até das partes. Oye, André, eso pasa porque a partir de las enseñanzas de Barbosa Morera, y particularmente de la gente que estuvo en San Pablo, atención porque esto es muy importante, estoy hablando de gente que caló profundo en el derecho procesal brasileño, Estoy hablando de Ada Pellegrini Grinover, de José Federico Mal, de Moacir Amaral Santos, de Cándido Dinamarco. Han tenido una profusa tarea doctrinal a partir de sostener ideas autoritarias propias de Klein. Se inspiraron en las ideas nazifascistas imperantes en el mundo nazifascista de Europa Central. Lo dramático es que esas instituciones fascistas o nazis están sobreviviendo hoy cuando la modernidad procesal activista está trayendo instituciones del common law. Y las instituciones inglesas no tienen nada que ver con las de la Europa Central. Son monarquías diferentes. Porque en la monarquía inglesa, en 1215, el entonces rey, que era un francés, abdicó de la tarea de juzgar, con lo cual se muestra al proceso como un límite al poder, dado a favor del imputado, de la persona a quien se le imputa algo, delito o deuda, y no a favor del Estado. Entonces los jueces actuales no ven esto como garantía. El proceso es un derecho que tiene el hombre de a pie como nosotros dos, que ejercido se convierte en la garantía para que nos respeten la vigencia irrestricta de todos los derechos de la Constitución dentro del marco de las declaraciones del constituyente. Y eso no lo ven, mi querido Maluffi. Los jueces se sienten los importantes. Yo he hablado con brasileños en los congresos que he tenido la suerte de en los últimos años, y ellos ven al imputado penal como lo veía la escuela cordobesa argentina. Lo ven al objeto del proceso. No es un sujeto, no el sujeto principal, es el objeto.
y el sujeto es el juez. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Una discordancia en la normación procesal, civil, penal, con la Constitución brasileña que la hace república. Exato. E aqui, maestro, permita fazer um posicionamento. Frederico Marx, apesar de ter também participado, junto com Buzaide e outros, do pensamento, do meio junto ao Leibniz, Frederico Marx acabou que foi posto o escanteio. Talvez um dos maiores juristas que nós tivemos seja um dos juristas, assim como aconteceu com Calmon, o primeiro foi Frederico Marx. As instituições de direito processual de Frederico Marx deveria ser obra reeditada, publicada, para que todos os alunos que queiram aprender direito e direito processual tivessem acesso. Frederico Marx divergia pontualmente com Alfredo Buzaide em vários aspectos do Código. Infelizmente, Frederico Marx faleceu. Hoje é muito pouco citado, só citados pelos mais antigos, mas deu grande contribuição ao processo e ao direito. Permita, maestro, dizer, quando não se estuda filosofia e história do direito, isso faz com que a gente perca, inclusive, a identidade inicial. E quando não se tem uma identidade, seja ela qualquer uma, fica muito fácil do senhor se submeter à vontades das autoridades. Não estou aqui de forma alguma pregando a rebelião de forma alguma. Eu estou dizendo que a filosofia do direito e a história do direito fazem com que você fixe uma identidade. E quando o senhor muito bem colocou a ideologia de um magistrado, e eu assisti uma palestra esses dias onde o senhor, com uma felicidade extrema, trouxe Juan Amado para falar de filosofia. O Amado falou exatamente isso. Hoje não conseguimos visualizar uma ideologia do juiz. O juiz quer ter a sua própria ideologia. E quando o juiz cria a sua própria ideologia, o juiz, longe de fazer justiça, ele está fazendo uma grande injustiça no processo. Então, permita aqui pontuar e parabenizar o senhor pela felicidade de trazer o Amado para falar de filosofia processual, de argumentação, teoria da decisão. Isso é muito importante. No Brasil, nós estamos bem longe disso. E isso é algo que está fazendo muita falta, muita falta. Oye, yo quiero que hagamos un panorama de los profesores, activistas o no, Quiero que los alumnos brasileños y nosotros sepamos de quién estamos hablando. Yo recuerdo, por ejemplo, que para el código del 95, una figura consular que fue la de Atos Guzmán Carneiro, que fue desembargador en el sur. Cuénteme quién fue ese señor Atos Guzmán. Permita. No Código de 73, de 1973, foram feitas, após o advento do Código, várias reformas processuais, coisa que acontece no mundo todo. A maioria dessas reformas processuais que se iniciaram em 1982 no Brasil tiveram participação direta de Salvo Figueiredo Teixeira, que foi um desembargador de Minas Gerais, e Atos Guzmão Carneiro, que
desembargador do Rio Grande do Sul, os dois depois ministros do Superior Tribunal de Justiça. Esses dois ministros, grandes estudiosos de teoria do direito e de processo civil, fizeram mais de 10 reformas no Código após 82, o Código de 73. Muitas das reformas que Atos Guzmão Carneiro, Salvio de Figueiredo Teixeira idealizaram, fizeram, implementaram, estão no Código, no novo Código de 2015 do Brasil. Isso foi algo positivo. Então, Atos Guzmão Carneiro, Salvio de Figueiredo Teixeira são dois nomes importantíssimos para o processo da justiça brasileira e para o processo civil brasileiro. Oye, quiero volver ahora a San Pablo, pero ahora quiero a la Pontificia Universidad, a la PUCI, a la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, que ha dejado figuras muy importantes. Hablo de Manuel Arruda Albín, de Teresa Valverde de Arruda, su hijo Alfredo Arruda, ha hecho mucha gente importante la PUCI. Y además, un señor a quien yo respeto y admiro mucho, que es Joan Bautista López, con su cónyuge, que es María Elizabeth Castro López, que han hecho una producción muy interesante en materia procesal. Estando o no en el garantismo, estamos hablando de la técnica procesal propia de los técnicos. Arruda Albín ha hecho una obra escrita de la mayor importancia. ¿Sigue vigente todo eso? Sim. Maestro, eu reputo hoje no Brasil o professor Arruda Albín como um dos maiores cultores do direito. Não é só do direito processual. Cultura, linguagem, linguística, cultura geral. O professor Arruda Albín não é só uma cultura de direito, é uma cultura geral. O professor Arruda Albín é daqueles homens que, no olhar, ele fala muito mais do que, às vezes, ele pronuncia. É uma pena que o professor Arruda Albín, hoje, e é normal, ele não se manifeste em alguns temas, porque seria de suma importância. Professora Arruda Albín, professora Teresa Albín, dos quais são filhos processualistas, Eduardo Albín, Teresa Arruda Albín, filha, que é filha de Arruda Albín, Teresa Albín, que foi uma das mentoras do Código 2015, uma baita de uma processualista, mas com um pouquinho desse viés ativista, ou muito viés ativista. O professor Arruda Albín, eu tenho certeza, nos escritos dele, e no que ele fala, ele podia ter influenciado um pouco mais para que o nosso código não tivesse saído um pouquinho do que já tínhamos conseguido no Código 73 e retroagimos. Talvez o melhor processualista que tenha captado os pensamentos de Arruda Albín, e hoje, graças a Deus, é nosso membro honorário da BDPRO, é Nelson Neri Júnior. Outro grande professor que deve ser mencionado da PUC, Donaldo Armelin. Um grande, da mesma época de João Batista, também do professor Arruda Albín e Teresa, Donaldo Armelin, já falecido. Por exemplo, eu conheci, me ajudou muito, o professor Araújo Sintra, que, junto com Cândido Dinamarca e Ada, escreveram talvez o livro mais vendido no Brasil, que é a Teoria Geral do Processo. Uma obra em um volume só,
mas uma obra com, sem dúvida, eu não digo 1000, digo milhões de exemplares vendidos. Y de muy fácil lectura, ¿eh? Muy bien escrita. Muito fácil leitura. Isso é muito importante. A linguagem que se usa na escrita para conseguir fazer chegar aos alunos. Eu digo isso, maestro, com muita tranquilidade, porque eu estudei na USP, eu sou filho, de certa maneira, da USP, eu fui aluno de Dinamarca, Araújo Sintra Ada, respeito e sei da cultura dessas pessoas, mas, infelizmente, e eu acho que por certo, o professor Cândido Dinamarca é vivo, ele deve repensar muito do que ele já escreveu e influenciou. Oiga, usted es un milagro, don Andrés, ¿eh? Porque haber sido educado por dos activistas con galardones importantes en el mundo y haber soportado y salido de eso, usted es una prueba vigente de la existencia de Dios, ¿eh? Maestro, Un milagro, Maluf, un milagro. Não vou falar, nem vou falar que eu estudei com Fasalari, porque daí o senhor vai rir, aí o senhor vai ver e vai pedir para que acenda uma vela. Fasalari fue presidente de la Corte Constitucional de Italia, ¿no? Yo lo conocí personalmente. Era un hombre duro pero encantador cuando conversaba, ¿no? Pero y con ideas muy lúcidas, pero magistrado, ¿eh? Pero magistrado. Sí, con las ideas, con la formación propia de un desembargador importante. Oiga, quiero que me pase usted a otro lugar, ¿no? Quiero irme, por ejemplo, a Minas Gerais. Yo aquí lo recuerdo de hace muchos años a Celso Agrícola Barbie. Pero también lo veo a Humberto Teodoro Jr., que tiene cientos o miles de libros escritos y ediciones tiradas. Humberto Teodoro debe ser el hombre que más ediciones tiene en el Brasil. No sé cuántas tiene, pero y cada edición de 10.000 ejemplares. Sim. O curso do professor Humberto Teodoro, inclusive atualizado pelo CODE 2015, talvez uma das obras também mais lidas no Brasil. Mas permita, também da época de Humberto, nós tivemos uma grande influência da Escola Mineira. A Escola Mineira talvez tenha sido a primeira escola que mais tenha se aproximado de uma visão mais garantista. Hernani Fidelis. Ronaldo Bretas de Carvalho. Ronaldo Cunha Lima. Y está Dierle Nunes actualmente. O professor Dielli, ele tem uma grande participação no CODE 2015, mas ele não comunga dos pensamentos de Ronaldo Cunha Campos, Hernani Fidelis, né? de Celso Agrícola Barbie, né? de outros grandes juristas, até mesmo, talvez, do professor Humberto, né? De quem ele é muito, até de certa maneira... Hernani Fidelis dos Santos vive todavía? Não. O professor Hernani também já é falecido. Um homem muito, muito objetivo na sua escrita. Talvez uma das melhores obras objetivas tenha sido o curso do professor Hernani Fidelis dos Santos. Sí. Oye, yo quiero volver un segundo a Paraná. Entonces fuimos hace un rato. Ahora está Luis Guillermo Marinoni. Vou pontuar. Con mucha influencia en la doctrina brasileña. O professor Luiz Guilherme Marinoni, hoje, ele influencia não apenas a doutrina brasileira, porque como ele tem acesso à doutrina italiana também, e outras, ele está fazendo com que o seu pensamento saia com relação ao Brasil. Mas o professor Luiz Guilherme Marinoni, ele tem um pensamento muito ele quer importar esses pensamentos de common law muito para o Brasil. Ele tem uma grande influência nessa parte. E ele é, sim, um grande ativista, e um pensamento muito ativista. Muito lúcido. En el corazón central de Brasil, hablo del estado de Goiás,
en la ciudad de Goiânia, hay procesalistas importantes. Estoy hablando de Marcos Afonso Borges, que es un hombre casi de mi edad, que produjo una importantísima obra escrita. Y quien se sumó a la sazón era desembargador en Goiânia. Hablo de Sebastián de Oliveira Castro, que fue presidente del capítulo Brasil del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Ahí tenemos gente importante. Y hoy el hijo de Marcos, que es Flavio Bonaduce Borges, que asiste a los congresos procesales y que además maneja activamente las ideas y la doctrina. Hay que recordarlos a ellos, hay que recordarlos. Sim. O professor Marcos Afonso Borges tem um dos primeiros comentários ao Código de Processo Civil de 1973, junto com outra preciosidade que foram os comentários do professor Arruda Alvim. Talvez uma das primeiros comentários ao Código de 73, feito em 4 volumes, foi do professor Marcos Afonso Borges. Uma obra que não era tão grossa, mas de uma objetividade fantástica. Pouco lida, pouco citada, infelizmente, mas de um conteúdo muito abrangente. Oye, Marcos Afonso Borges, un gran orador, con una pronunciación perfecta. Professor Castro Filho foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, talvez um dos grandes representantes do Centro-Oeste naquela corte, né? Já aposentado. Também participava ativamente dos congressos, talvez ele, junto com o professor Marcos Afonso Borges, foram os 2 grandes nomes que participavam dos congressos, né? Os garantistas, que estendeu isso daí depois, hoje, para o Flávio Bonaduce. Oye, actualmente quiero pasar a Pernambuco. Allí está Roberto Campos Gouveia Filho, que es un hombre joven de enorme trascendencia actual y que está presidiendo hoy la ABD-Pro con éxito, ¿no? Está haciendo una tarea muy importante. Dime algo de él. O professor Roberto Gouveia, ele é um pontiano. Ele estuda, é um dos grandes conhecedores, talvez do maior jurista brasileiro, Ponte de Miranda. Claro. Né? Então, ele tem uma cultura de teoria geral do direito fantástica, como poucos. Só que o professor Roberto, por presidir a Associação Brasileira de Processual, ele tem uma visão, ele não é tão garantista. Ele procura trabalhar no sentido de que a nossa ABD-Pro ela não fique mais com aquela construção garantista. Ela também estraga novos pensadores que também ainda não têm esse pensamento garantista. Roberto, ele ainda está, eu tenho muita esperança, nós temos muita esperança de trazer o Roberto para o lado garantista, né? Quiçá. Roberto seria uma grande aquisição para o Pero garantismo. además es muy respetuoso de las ideas que él no comparte. Sim, sim, sim. Yo lo he visto en los congresos, un hombre que trabaja con respeto por el pensamiento ajeno. Se puede conversar con él, se puede cenar con él, jantar con él, se puede, a pesar de ser pensamientos distintos. Es un gran señor, Roberto, ¿no? Oye, hemos hablado de señoras. Yo tengo ahora presente a 2, una garantista y otra no tanto. Hablo de Amanda Lobán, fue alumna mía en la maestría rosarina, la recluté en un congreso de Azul, después no falló nunca a ningún congreso garantista de la Argentina. Y por supuesto una señora encantadora que es Ana Beatriz Presgrave Ravelo, que está en Río Grande do Norte. Que además tiene una fuerza en el decir, que hace que uno tenga que prestarle atención sí o sí, ¿no?
ella comienza a hablar y absorbe la atención del público, ¿no? No está en el garantismo, pero tendría que estar, merecería estarlo, diría yo. Oye, se nos está acabando el tiempo y yo quiero decir dos cosas más, ¿no? Quiero hablar de ti, de Andrés Luis Maluffi, de Glauco Gumerato Ramos y de Eduardo Costa da Fonseca Costa. Porque para mí, que he seguido con mucha atención los últimos años lo ocurrido en el Brasil, Maluf en Campo Grande, con congresos importantes de mucha gente y trascendentes. Glauco desde Jundiaí, en la Universidad Padre Anchieta está haciendo anualmente un importantísimo congreso procesal. Cuando yo he estado allí presente, no menos de 800, 900 personas. A ver, no puedo dejar de hablar de Delfino. Porque Delfino, él está donde está, en Minas. ¿Dónde está Delfino? Está en Uberaba. Está en Uberaba. Está haciendo un congreso anual de cientos de asistentes que se pegan a las sillas. Y él habla muy bien, ¿no? Él habla muy bien, ¿no? Andrés Luis Maluffi está fazendo filosofia do processo, Filosofia do processo. Eu hoje sinto que a filosofia do processo se tornou mais do que nunca importante para se tentar, primeiro, criar uma cultura de teoria geral do direito. Não se estuda processo ou qualquer outra matéria se não conhecer teoria geral do direito. Algo que os antigos faziam muito bem. Veja, por exemplo, Carnelucci e outros. A teoria geral do direito, a filosofia do direito, quando estudada, ensinada de forma correta, nós podemos falar com uma grande simplicidade que assusta que o positivismo ele tem tudo a ver com garantismo, mas não esse positivismo da forma como é falado, inclusive denegrindo a imagem de Kelsen, tentando dizer que Kelsen foi alguém que teve uma grande participação na Alemanha, como Lobstein e outros. Kelsen lutou e, infelizmente, não conseguiu concluir aquela que seria a sua maior obra, Teoria das Normas. Então, Juan Amado muito bem fala com relação a esse... Hablamos de Juan Antonio García Amado, el filósofo espanhol. Exato. Que tem uma grande importância porque ele fala de um positivismo, não um positivismo de uma forma para denegrir, mas um positivismo onde realmente se fale no respeito à norma, algo que, infelizmente, nós não estamos tendo. O respeito à lei, não o respeito à vontade, ao ativismo. O ativismo, quando mal praticado, ele gera um desrespeito não apenas à lei, à própria norma fundamental. E aqui, maestro, permita-me dizer 2 grandes pecados do processo brasileiro e do direito brasileiro. Não se estuda no Brasil, não se fala no Brasil sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aqui nós não citamos, nós não praticamos, não somos adeptos. Nós somos praticamente também ligados à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aqui não se fala do artigo 8º. Quando Eduardo Costa falou em presunção civil, foi aquele
alvarô. Não, presunção civil só existe no direito penal. Ora, a Corte Interamericana, desde 72, salvo engano, já fala em presunção de direito administrativo, trabalhista e presunção civil. Essa falta de conhecimento, essa falta de didática dos professores estudarem, e aqui também tem a ver com filosofia, porque quem gosta de filosofia vai estudar todas as áreas, todos os pensamentos. Eu posso ser um positivista, mas sem desmerecer, sem respeitar, e aí eu concordo com o senhor, a figura do Roberto me vem muito à mente, porque o Roberto tem esse cuidado respeitoso com relação às culturas, aos pensamentos filosóficos. E eu vejo que isso é uma das grandes coisas que o senhor também ensina, nos ensina. Respeito. Podemos falar em garantismo sem desmerecer também algo do ativismo. Mas o mais importante que nós tentamos fazer, que eu quero fazer, é pensar. Fazer com que os meus alunos pensem. Não aquilo que eu estou impondo ou dizendo, mas que eles pensem, estudem e, por si só, retirem o melhor pensamento. Nós não estamos mais pensando, nós estamos só praticando. Nós estamos só copiando. E quando os alunos aprendem apenas a copiar, nós acabamos com a criação. Oye, André, estamos ya con el tiempo excedido. Yo no quiero dejar de nombrar a dos personas para terminar este conversatorio. Uno, a Glauco Gumerato Ramos, a quien recluté como alumno en un congreso panamericano de Cali, Colombia, y resultó ser el profeta del garantismo en el Brasil. Glauco ha hecho una tarea en 5 o 6 años de conversión de mucha gente, porque ha mostrado las ideas del proceso que mostramos nosotros desde una óptica absolutamente de la lógica constitucional. Glauco ha logrado en estos años hablar un fluido español, un fluido castellano, y así ha logrado tener la misma influencia que tiene Eduardo da Fonseca Costa, que habla un perfectísimo castellano, con ideas muy lúcidas, y que en el otro día hizo un conversatorio de estos con él, mostrando las 6 ideologías políticas o gerenciales que puede tener un juez, y ha mostrado cómo funciona un juez desde la óptica comunista, capitalista, etc., ¿no? Ese fue un conversatorio inigualable, ¿eh? Un conversatorio que es digno de ser escuchado por todo el mundo. Y si no se entiende bien su castellano por parte de los alumnos brasileños, habría que repetirlo ahora en portugués para que ellos puedan escucharlo. Porque es de una lucidez importante. Encontrar un hombre inteligente y además lúcido no es fácil en nuestros medios. Mi abuelo materno, a quien yo honro siempre en mi pensamiento y en mi afecto y en mi recuerdo, decía, cuando yo era chico, dijo, cuando usted vea un hombre inteligente y lúcido, péguese a él y escúchelo, porque la inteligencia se transmite por ósmosis. A lo mejor usted logra algo de él, ¿no? Igual pasa con esta gente, ¿no? Así que yo te agradezco mucho esta conversación, André. Aspiro a que esto sea oída en el Brasil. Estoy tratando de hablar lo más lentamente posible para que a mí también se me comprenda. Y si no, habrá que hacer alguna interpretación de portuñol por lo que estoy diciendo, pero habrá que pasarlo a los alumnos, ¿no? Por supuesto, falta gente que nombrar, pero bueno, tenemos una hora y hemos recordado a los amigos, a los que tenemos más cerca en el pensamiento, en el corazón. Te dejo 30 segundos para despedirte de nuestro público. Maestro, eu só tenho a agradecer a oportunidade, né? A chance de fazer esse conversatório.
fazer chegar esse conversatório nos meus alunos, nos meus colegas advogados, fazer com que os alunos também, os advogados, conheçam o seu direito, a sua história, né? Para que a gente possa não copiar, que a gente possa criar um direito realmente voltado para as partes. Aquilo que Cipriani tanto dizia, quando se constrói um hospital, não se deve consultar apenas o engenheiro, tem que se consultar os médicos, porque eles é que irão exatamente trabalhar naquele lugar. Hoje nós fazemos normatizações de direitos sem ouvir aquele que talvez seja o mais importante de todos, jurisdicionado. E quando não se ouve o jurisdicionado, nós estamos sendo mais do que ativistas, nós estamos sendo impositivistas. Estamos impondo aquilo que não deveríamos impor. Então, meu muito obrigado. Espero em breve fazer esse conversatório com o senhor em castelhano, está muito próximo disso. Isso é uma coisa que nós já conversamos. Le tomo la palabra y lo comprometo. Sí, sí. Querido amigo, un fuerte abrazo y hasta siempre. Muchas gracias por todo. Muitas graças. Gracias.